Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. É com grande satisfação que iniciamos mais um webinar promovido pelo Programa de Graduação em Ciências Contábeis, em parceria com a Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje, teremos o webinar Gestão Estratégica de Preços, com profissionais de mercado, especialistas no tema e que apresentarão suas vivências em pricing. Participam desse evento Fátima Fagnani, que é executiva de finanças e marketing com mais de 25 anos de experiência, exercendo cargos de gerência sênior em pricing e controladoria, atualmente em governança de marketing na Syngenta, indústria do agronegócio. Professora de pricing no MBA do IBDA, Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, autora de diversas publicações e coautora de e-book. Arquitetos do Pricing, produzido pela Quants Price Solution. Formada em Administração de Empresas, possui pós-graduação em Finanças e MBA pela FIPECAF, certificada pela Price Professional Society e com mais de 10 anos em atuação na função, liderando a área e implementação de projetos com foco na otimização e execução de preços. Nosso segundo participante desta noite é Frederico Zornin. É sócio fundador da Quants Price Solution, com mais de 25 anos de experiência profissional, sendo 15 deles na Quants. Atuou em mais de 150 grandes projetos de pricing no Brasil e América Latina, com algumas das principais empresas do mercado em diversos setores da economia. Palestrante da Professional Pricing Society há mais de 15 anos, tanto no Brasil como no exterior. Lecionou precificação na FGV São Paulo por mais de 10 anos no curso de MBA e PECS. Autor de 2 livros e diversos artigos sobre pricing, publicados no Brasil e no exterior, em especial no Pricing Journal, editado pela Professional Pricing Society. Formado em Engenharia Química pela Unicamp, possui MBA pela Universidade de Illinois e atualmente cursando o programa de Educação Executiva no MIT. Além dos 2 palestrantes, teremos como moderador o doutor em Administração de Empresas pela FGV, mestre em Economia, autor de artigos e coautor de livro, professor e pesquisador do programa de mestrado e doutorado em Controladoria e Finanças Empresariais, também coordenador do Núcleo de Pesquisas em Controladoria e Finanças Empresariais da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ronaldo Gomes Dutra, de Lima, a quem transfiro a palavra. Ok, obrigado, Jaqueline, muito boa noite a todos. É um grande prazer recebê-los aqui nesse evento de pricing, com os nossos convidados, que pelo currículo dispensa comentários. E de antemão já agradeço também aos professores, Fátima Fagnani e Frederico Zornig, pela disponibilidade e gentileza em ceder um espaço em suas agendas e visando compartilhar conosco os seus conhecimentos em price, que também é um tema muito relevante e atual às nossas empresas. Então, já começo o evento de hoje transferindo a palavra para a professora Fátima Fagnani, que terá aproximadamente 15 minutos para fazer uma explanação sobre gestão estratégica de custos, de pricing. E, na sequência, eu passarei a palavra para o professor Frederico Zornig, que também terá 15 minutos para explanação. A sequência, depois, a gente vai abrir a palavra para os participantes, fazerem perguntas para os nossos convidados, e de antemão já peço a gentileza que vocês já preparem as perguntas, que a Jaqueline vai nos auxiliar na coleta e seleção das perguntas. Tá, então, professora Fátima Fagnani, eu passo a palavra à senhora. Muito obrigado pela disponibilidade. Não precisa de senhora, não. Deixa constrangida. Boa noite a todos. Bom, é um grande prazer estar aqui com vocês, e dividir esse pouquinho de tempo aqui com uma pessoa que tem uma grande admiração, que é o Frederico,
Então, vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre pricing, né, limitar esses 15 minutos. Então, vou compartilhar um material, mas é só para nortear que a gente deu uma introduzida aí no tema do que é pricing, né? Então, não sei se vocês já estão vendo, deve estar começando a apresentar. Então, ok? Apareceu o modo de apresentação aí para vocês? Sim. Sim. Sim? Então tá bom, então tá ótimo. Bom, eu nortear mesmo um bate-papo, porque falar de pricing, né, um tema que eu sou apaixonada, né, em 15 minutos é um grande desafio. Né? A gente passaria aqui, né, Fred, umas 15 horas falando de pricing, sem repetir tema, né? Mas pricing, ele é muito mais do que a gente falar de um dos 4 P's, né, do marketing. De fato, e de onde vem essa história de pricing? Como é que hoje isso se tornou tão relevante nas organizações? Embora muitas vezes tenham nomes diferentes, né? Ou a gente vê como revenue management, value creation, mas o contexto mesmo que norteia o tema central desses novos nomes é o pricing, né? Então, o pricing, ele é muito mais além do que um dos 4 P's. Então, os 4 P's do marketing, a gente está falando aí um pouquinho até de história, lá nos idos de 1960. Né? Depois dele, a gente tem o que a gente chama que é quase um livro tradicional, que é o Estratégia e Táticas de Preço, que é do Thomas Nagel. Quem, de fato, começa a se debruçar, a estudar em pricing, invariavelmente acaba passando por Thomas Nagel, e a gente está falando aí mais ou menos lá pelo ano de 1987. Então, quando que pricing começa a ter um boom realmente nas organizações? É mais ou menos lá pelo anos 2000, em que a gente começa essa identidade do que é pricing. Então, eu gosto dessa definição que ele não tem uma tradução. Eu acho que fica muito pobre traduzir pricing do inglês para precificação em português. Então, eu gosto de um gestor que eu tive, que ele teve essa sacada, ele falou, olha, eu acho que pricing tem a mesma função do ING do inglês, é o preço em ação, porque, de fato, pricing é toda a operação ao redor do preço, e ele é muito mais do que, de fato, só, né, a etiqueta, né, o preço, de fato, que vai ser colocado num produto. Então, o preço dos 4 P's é o único componente que ele captura valor. Então, as empresas podem ter uma estratégia muito boa de defender um produto ou um serviço muito bom, pode ter como colocar ele acessível ao mercado na melhor praça, ter a melhor promoção e propaganda, mas se não tiver a habilidade de capturar tudo isso em preço, de alguma maneira, perdeu-se o que fez nos outros 3 P's. Né? Então, preço, de fato, é o P mais importante. E por que ele é o P mais importante? Então, quando a gente fala de preço, o que a gente tem por trás? Por trás da etiqueta, né? Por trás daquele rótulozinho do preço, o que tem? Eu gosto muito dessa definição de Dolan, que ele diz assim que preço não é simplesmente gerenciar uma coisa certa. É uma miríade de assuntos e de problemas que cercam o tema preço. Então, eu gosto muito de dividir ele em pilares, né? A gente fala, tá, então, mas o que compreende, então, de fato, esse precificação, o pricing, né? Talvez vocês encontrem a literatura um pouquinho diferente em termos de pilares do processo, mas eles passam invariavelmente por uma definição da estratégia. Então, qual a estratégia de precificação daquela empresa? E notem que aqui os temas que embora eu seja da indústria, o que eu estou trazendo aqui para vocês é universal, é para qualquer indústria, para qualquer segmento. A gente está falando de fato o que é um processo que passa por pricing. Então, ele passa por estratégia. O que a gente tem na estratégia? Que modelo de precificação que a gente vai usar? É um modelo baseado em custo? É um modelo baseado em valor? É um modelo que leva em consideração como ponto de partida o competidor? Qual que é o modelo? Além do modelo, a gente tem muito mais a ser definido na estratégia. Qual que é a estratégia que norteia aquela empresa? Então, qual a ambição de market share? Quais são as diretrizes, quais são os drivers de rentabilidade daquela empresa? Esses são fatores muito importantes na precificação,
porque a empresa tem que ter muito claro esse equilíbrio de qual é a sua ambição de market share e qual é a sua ambição de rentabilidade. Tem um ponto aí que as empresas começam a gerar uma guerra de preço por busca de market share. A gente até às vezes costuma dizer, né, que está se comprando market share, porque vira uma guerra de preço, e numa guerra de preço o único beneficiado é o consumidor. A indústria, toda a cadeia, ela perde numa guerra de preço. A gente passa pela fixação ou termos comerciais. O que a gente tem aí? Então, do preço definido, do caminho que a gente tomou enquanto estratégia, como que a gente vai diferenciar? Como é que eu uso segmentação para diferenciar meu preço? Quais são os termos comerciais? Eu dou desconto à vista, eu não dou desconto à vista? Quais são os prazos? Tem desconto quem compra no começo do mês? Não tem. Tem desconto por rampa de volume? Então, os termos comerciais é onde norteia a sua como, de maneira racional, como é que você diferencia os preços nos diferentes públicos, né? Segmentação é uma palavra que é um coração aí dos termos comerciais. E execução. Eu, particularmente, sou apaixonada pelo item da execução, né? Porque se a gente não tiver a disciplina da execução, a gente pode ter uma excelente definição da estratégia, pode ter bons termos comerciais, mas se o vendedor ele não tem uma boa disciplina, não tem processo que norteia a execução, a gente pode perder, né, ali na hora que o vendedor tira o pedido. Quais são as regras ali de execução daquela lista de preço? Talvez um tema muito importante também que a gente não pode perder de vista é lista de preço. É preciso saber qual que é o preço que a gente está mirando, qual que é o preço ideal do posicionamento de produto ou daquele serviço. Qual é a forma que a gente diferencia esse preço nos segmentos? Qual que é o preço target? E uma coisa muito importante aqui, falando um público majoritariamente de financeiros, qual que é o preço floor? Então, qual que é aquele preço mínimo? E como é que ele é acionado? Né? Qual é a disciplina de execução? Então, o vendedor também passa pelo esquema de variável desse vendedor. Como que esse vendedor é medido? Ele é medido por volume? Será que nos KPIs desse vendedor também tem a disciplina de execução da lista? Então, em qualquer mercado existe aquele momento em que se sabe no final do mês, olha, a promoção acaba hoje, porque o vendedor tem que bater meta. Então, isso acontece muitas vezes em todos os mercados. Pode num mercado não ser o final do mês, ou é o final do trimestre, ou é o final de algum período de final de ano. Então, é muito importante ter uma disciplina de execução muito clara, autonomia da força de vendas, qual que é o preço target, preço de lista, né? E a disciplina também de como que esse vendedor é medido. Porque se o vendedor ele for medido somente por volume, há uma tendência a ele estressar o desconto em busca de volume. Então, é importante sempre ter em mente na execução essa disciplina entre volume e preço na execução. E, claro, monitoramento, né? A gente está na era da ciência de dados. Então, monitorar toda essa, desde a estratégia, nos termos comerciais, se a segmentação que foi feita, ela realmente está se executando na hora que o vendedor tira o pedido, se a autonomia dada, ela está correta, que é muito comum, né, e depois o Fred talvez pode explorar aí nos projetos, mas às vezes a gente vê que os clientes menores, muitas vezes os que têm uma menor relevância na empresa, acabam tendo um preço, muitas vezes, que um cliente que compra altos volumes. Então, são muitas coisas no monitoramento que a gente consegue pegar. Por quê? Porque tem falha na execução. E a gente pega onde? No monitoramento. Como que a gente monitora isso? Como que monitora a concorrência? É muito importante monitorar a concorrência no componente preço, né? Então, nunca se deixa de olhar também a concorrência. Então, monitorar permeia todos os outros pilares. Agora, quem faz isso?
né? É preciso uma infraestrutura para isso tudo. Então, a gente fala, qual que é o profissional, né, que pode executar preço? Existe uma formação? Então, as universidades, cada vez mais, um exemplo aqui, interações com o time de finanças sobre pricing, porque pricing, ele é multidisciplinar. Tem até um ditado que diz assim, everybody does pricing, but nobody owns pricing. Porque, de alguma maneira, na organização, todas as pessoas estão envolvidas, de alguma maneira, no preço. Então, área comercial, área de marketing, finanças, olhando a rentabilidade, área de produção, se for uma indústria. Então, tudo que norteia a imagem daquela empresa, ou qualquer coisa que a empresa esteja fazendo, se reflete também na sua habilidade de capturar preços. Então, é muito importante que toda a estratégia esteja capturada no preço. Então, a definição de ter um profissional qualificado, isso é importante. Então, cada vez mais as organizações estão despertando para ter uma área de pricing. Falei assim, tá, qual que é a qualificação para um profissional de pricing? As universidades já têm cursos, o próprio Fred aí já lecionou bastante em cursos de preço. Em muitos MBAs, né, principalmente nos de marketing, começa a aparecer a cadeira de pricing, mas vocês viram aí pelo nosso currículo que teve uma coisa em comum, Professional Pricing Society. Você tem uma organização que é renomada do ponto de vista de teoria e de insumo para quem quer se aprofundar em pricing, é a Professional Pricing Society. Assim, numa analogia muito pobre, é a OAB de quem é um profissional de pricing. Então, se a pessoa quer realmente se especializar em pricing, ela vai passar, de alguma maneira, pela Professional Pricing Society, ou até acessar o conteúdo. Então, é uma certificação em que se estuda majoritariamente sobre pricing e o que cerca, né, todo o pricing. Então, infraestrutura. A organização também precisa estar com um olhar de pricing. Então, aqui é muito walk the talk. Toda a organização, de alguma maneira, tem que estar respirando o preço. E uma coisa importante quando as organizações começam a querer implementar uma área de pricing, contratam um gerente de pricing, imagina que contratou o super-herói da rentabilidade, né? Que colocou ali um gerente de projeto, né? Porque pricing muitas vezes nasce de um projeto, e acredita que vai ser o mágico da rentabilidade. O que é importante? Estruturar um processo de pricing, um projeto, uma área de pricing, não significa sempre ganhos de preço. Mas ter um processo estruturado de pricing significa que, quando o mercado está bom, o produto está bem posicionado, você conhece o valor do produto, é a empresa que mais vai capturar as oportunidades de mercado. Agora, quando o mercado está ruim, né, quando as situações não são favoráveis, é a empresa que vai ter maior condições de menos perder na oscilação do mercado, porque ela tem processos robustos de preço na sua execução. Então, quando se instala uma área de preço, é preciso o sponsorship da alta liderança. Então, o C-level, ele precisa estar envolvido, porque preço não se faz por uma área sozinha. Ele se faz, de fato, majoritariamente por essa tríade, marketing, vendas e finanças. Mas, claro, passa por processo, passa por governança, passa por TI, porque é a era da ciência de dados, e tem uma área que gera dado em pricing, e a nível de fatura. Então, precisa aí, para vocês financeiros, um bom SAP parametrizado no módulo de pricing é super importante para poder ter bons dados para serem analisados, né? E, claro, tem uma governança estabelecida e KPIs, métricas. O que a gente vai medir? O que a gente vai acompanhar, né, na execução do preço dessa organização, que muitas vezes leva até uma revisão da estratégia, revisar os termos comerciais. Então, esses pilares da precificação, eles são um ciclo, tá? É alguma coisa que a gente está olhando sempre, né? E para fechar aqui os 15 minutos, né, como é um público majoritariamente, né, de finanças,
eu não posso, aí que também sou financeira, né, de sangue, é falar do pricing como o poder do 1%. Então, nesse exemplo, realmente, se a gente pensar em otimizar, né, esses primeiros níveis aí de um PNL, de um demonstrativo de resultado, e dizendo, olha, eu vou aumentar o meu preço em 10%, ou eu vou diminuir o custo variável em 10%, eu vou aumentar o meu volume em 10%, eu vou diminuir o custo fixo em 10%. O que acontece com a lucratividade? Então, supondo aí uma empresa que de uma venda de 100 aumentar 10%, ela tem um lucro de 10. 10% para ela em preço é 100% aumentar a lucratividade. Porque a gente costuma falar assim, que preço é lucratividade praticamente na veia. Né? Quando você tem todas as outras variáveis constantes e você consegue otimizar, capturar mais preço, é a maior alavanca, a alavanca mais poderosa da rentabilidade. Agora, a gente, enquanto financeiro, né, quando a empresa tem um problema de rentabilidade, a primeira coisa é olhar custo. Precisa reduzir custo, né? A gente brinca, custo e despesa é como unha, né? Você olha todo dia e corta uma vez por semana. Mas talvez esse seja um erro de nosso, de finanças, de olhar muito na perspectiva de custo. Qual é a contribuição que a gente tem que fazer aos nossos colegas no que se refere à precificação? Porque essa, de fato, é a alavanca mais poderosa para a rentabilidade. E, claro, o volume, aumentar o volume, ele está limitado mesmo ao gross profit, ao lucro bruto da companhia. Ele também é limitado. Né? Assim, dentro dos 15 minutos, aí sendo mais, né, sintética, pincelando aí os temas que eu mais gosto dentro de pricing, passo a palavra para o Frederico. Abre para as perguntas. Professor Frederico, você está com a palavra. Muito obrigado, professor Ronaldo. Eu quero agradecer aqui o Mackenzie pela oportunidade. Fátima, sempre um prazer estar com você. A Fátima é uma renomada profissional da área, já esteve com a gente na Quantis ensinando um pouco da experiência dela, né, prática na atuação de pricing. E eu trouxe para vocês, na verdade, a Fátima já fez um ótimo trabalho aí apresentando um pouco, né, da visão dela de precificação, e talvez algumas coisas possam ser similares aqui com o que eu vou falar. Não sei se vocês já estão vendo a minha tela. Sim? Sim. Ok, então tá. Então, eu trouxe também para os meus 15 minutos uma visão bastante holística do que eu entendo que está inserido dentro da precificação. Eu gosto de pensar muito como um processo multifuncional. Acho que a Fátima comentou muito bem, ele acaba permeando, né? Pricing acaba permeando as organizações, porque você tem uma área financeira atuando com pricing, muito no lado de rentabilidade, você tem uma área comercial atuando com pricing nas questões de negociação, definindo o preço final de venda, você tem uma área de marketing atuando com pricing, tentando definir qual é o posicionamento correto, com quem eu estou concorrendo, qual é a proposta de valor do meu produto. Você tem muitas vezes questões de logística, né, porque você tem frete que pode afetar preço, tem vários segmentos que são muito comoditizados, que isso acaba sendo um fator relevante, ou quando você tem uma carga pesada, de valor agregado baixo, às vezes frete acaba sendo um diferencial do ponto de vista de preço final para quem vai comprar, enfim. Então acaba sendo realmente um processo multidisciplinar. E durante muitos anos, as organizações olhavam para isso como algo menos relevante, ou seja, vamos fazer um markup em cima de um custo, uma tarefa até operacional. Eu mesmo, né, na minha carreira, eu comecei a trabalhar em 1989, na Souza Cruz. Eu tive uma passagem por uma área de inteligência de mercado, onde uma das minhas responsabilidades era estudar um pouco previsão de demanda, inflação e sugerir, né, aumentos de preço em tabela, e basicamente todo o modelo era um cost plus. E aí eu tive uma oportunidade de estudar nos Estados Unidos, como foi falado aí no meu currículo no início, e aí conheci um professor que para mim é uma referência em pricing, que é o Kent Monroe, e ele me mostrou muito que preço não era diretamente relacionado a custo, e muito mais relacionado à percepção de valor dos clientes e quanto esses clientes estavam dispostos a pagar. E aquilo para mim foi tão impactante, não só isso, como outras, né, lições aprendidas, que eu acabei decidindo direcionar minha carreira para essa área.
Então, eu saindo do MBA lá nos Estados Unidos, eu fui trabalhar na Johnson & Johnson, que já tinha uma área de precificação em 98, né, só para a gente pegar a cronologia, já existia uma célula de pricing lá, onde eu comecei minha segunda jornada aí executiva, trabalhei na Souza Cruz e Johnson como executivo, basicamente, até que em 2006 eu tomei uma decisão de vida e quis, então, começar uma consultoria direcionada, né, e focada em questões de preço e gestão de receita, foi a Quantis. E aí, com isso, já são 15 anos de estrada, são mais de 150 projetos realizados, e é isso que eu posso oferecer para vocês hoje, trocar um pouco de experiência com vocês, porque, assim, a gente acabou aplicando conceitos de precificação em diversas indústrias. A gente teve clientes em telecom, em diferentes tipos de indústria, em banco, em varejo, em atacado, em varejo, em diferentes varejistas, varejo de moda, varejo de alimentos, varejo de peças automotivas, enfim, uma infinidade de varejos também, sempre grandes, acho que isso é importante ressaltar. Então, a gente tem uma bagagem muito forte em empresas maiores, né, de grande porte, onde preço eu entendo que já está num nível mais elevado do que as menores. Não que as pequenas ou médias empresas não possam atravessar uma jornada de precificação, mas eu acredito muito em ter uma área dedicada, então você já começa a entrar em empecilhos do ponto de vista de recursos, né? Você tem toda uma questão de sistema que também é relevante para você buscar otimização de preços, sofisticações dos seus modelos, que às vezes ainda está num nível onde as pequenas e médias talvez tenham outras prioridades. Chegar lá. Pelo menos essa tem sido minha experiência. Mas voltando aqui nesses pontos, né, que eu gostaria de trazer para vocês, o primeiro deles, e para mim sempre começa na estratégia, porque assim, eu só posso definir meu preço depois de eu saber onde eu quero ir, onde eu quero chegar. Eu quero ser uma empresa de nicho, de diferenciação, de valor agregado, onde eu vou tentar, né, investir em inovação, investir em serviços, ou eu vou ser uma companhia que vou trazer um produto mais comoditizado, vou tentar buscar, né, o meu resultado na eficiência, enfim, é outro mindset, né, outra perspectiva, e aí sim caberia eu tentar precificar para volume, né, com preços mais baixos, margens mais estreitas, e eu vou tentar ganhar na eficiência, na escala, e não necessariamente no melhor produto. Isso combina muito, por exemplo, com a indústria de genéricos, né, que não investe tanto em R&D e vai fazer mais cópia mesmo de produtos ex-patente, e aí o que eles precisam é realmente escala, volume, trabalhando com margens um pouco menores do que a indústria, por exemplo, farmacêutica de marca, que vai desenvolver novas moléculas, que vai investir em serviço, atendimento, né, ciência, pesquisa, etc. Né? Então, por aí já dá para a gente tirar uma ideia de que a estratégia da companhia prevalece sobre a estratégia que eu vou usar de precificação. Sendo que, claro, se eu estiver nesse lado da diferenciação, eu tenho que buscar uma captura de valor maior, margens mais altas, até para justificar tudo que eu estou oferecendo. Então, a estratégia começa por aí. Depois, o outro ponto importante é a gente pensar em segmentação. A gente jamais vai achar o cliente médio, né? Ou jamais vai achar aquele cliente que paga o preço médio, né? O preço médio normalmente tem uma dispersão enorme, e dispersão não necessariamente é ruim. Tem um mito no mercado que diz que o segredo do pricing é acabar com a dispersão. Isso é um mito, porque a gente sabe que valor é percebido de forma diferente, por segmentos de clientes diferentes, e cabe à indústria, ou varejo, etc., entender o comportamento de compra desses clientes e segmentá-los de uma maneira que possa ser rentável para ambos os lados. O que eu quero dizer com isso? Você pode estimular que clientes que sejam mais fidelizados, por exemplo, recebam mais serviço e paguem mais por isso. Do outro lado, você pode ter clientes que são realmente só focados no menor preço, e aí você pode talvez ter uma oferta direcionada para esse público com menos qualidade de serviço, né, e vender o mesmo produto, segmentar o produto e oferecer algo que atenda aos anseios desse outro segmento também. Então, acho que essa é a beleza do preço. Você tem maneiras de atender diferentes públicos, mesmo estando dentro de uma mesma empresa, ao segmentar produtos, ao segmentar serviços, ao segmentar sua base de clientes também. Junto com isso vem toda uma estratégia de posicionamento de preço, posicionamento de marca. A gente tem que levar em consideração aqui também um pouco de concorrência, a gente não está sozinho no mercado na maioria dos casos, então onde eu quero estar em relação ao meu concorrente, então é fundamental que a gente tenha essa visão de quem é o meu principal concorrente. Eu acho que esse é um outro aspecto relevante, porque eu normalmente não estou brigando com o mercado. Estudos mostram que nós, como consumidores ou mesmo empresas, vocês ou empresas estão olhando para quem? 2, 3 no máximo, estourando 4 fornecedores para atender uma necessidade. A gente também
também, quando está no supermercado, quando a gente está fazendo uma decisão de compra, a gente tem uma marca preferência, uma segunda, às vezes uma terceira opção, nunca muito além disso. Então, é importante a gente saber quem são esses concorrentes de fato, porque o resto, se a gente quiser abraçar o mercado inteiro, muito provavelmente a gente vai errar demais o preço, né? Então, é um cuidado aí que a gente tem que tomar. Bom, definida a estratégia, nós podemos passar para o método de formação de preço, que eu acho que é outro fator importante. Então, aqui tem várias técnicas, eu vou ter que ser mais dinâmico, senão os 15 minutos vão estourar rapidinho. Então, o Yield Revenue Management, esse é muito relacionado à demanda e oferta, né? Então, é muito entender, é a aviação civil, é o hotel, né? Assim, quanto eu posso ofertar de assentos, de quartos, como está a minha demanda em relação ao esperado e como isso vai alavancar ações promocionais, ou não, ou retirada de ações promocionais, porque minha venda está vindo acima, ou saudável. Então, tudo isso é uma gestão de receita, que é uma forma de você estar trabalhando com preços dinâmicos, né? Você tem preços para linhas de produto, onde aqui você tem que usar alguma função exponencial, tentando capturar valor. O que eu chamo de uma função exponencial? Vou dar um exemplo, né? Supondo que eu estou numa indústria ou num varejo de roupas, e aí eu quero precificar minhas calças jeans. Então, eu vou ter calça jeans a R$19,90, a R$29,90 e a R$49,90. Eu acho que se vocês prestarem atenção nos valores que eu botei 19 a 29, você tem um intervalo de R$10. De 29 a 49, esse intervalo é 20. Isso é a exponencialidade de valor que a gente consegue capturar muito bem no mercado. Várias indústrias usam isso, vocês podem pensar e deem uma olhada em tabelas de preço de automóveis, de bebidas como cerveja, cervejas premium, cerveja super premium, ração animal, alimentos, enfim, várias indústrias usam essa técnica, porque é uma forma de captura de valor também. Um outro aspecto que a gente pode levar em consideração para precificar é o ciclo de vida do produto. Eu estou num produto maduro, eu tenho um produto que já está em declínio, eu tenho um produto que está sendo lançado no mercado. Isso é, sem dúvida, um fator que pega, por exemplo, quem usa muito isso é a indústria de eletroeletrônicos. Então, a Apple vai lançar um novo celular, ela captura valor ao máximo que pode daqueles clientes fiéis que estão dispostos a pagar pelo lançamento, e na medida que os produtos vão envelhecendo, ela vai reduzindo esse preço até tirá-los do mercado. Vocês perceberam aqui que eu não falei nem do Cost Plus, né? Evidentemente que a gente tem outras técnicas mais simplistas, como um Cost Plus, você tem uma técnica como vou seguir meu concorrente, que é muito comum no e-commerce, né? Tem até um mantra no e-commerce que eu discordo, que é só menor preço que vende, não é só menor preço que vende. Você tem vários outros atributos que podem ser explorados além do preço para convencer o seu cliente a ser um cliente fiel seu mesmo no e-commerce, né? O cliente não está... Claro, vai ter sempre em todos os setores um segmento que é só comprador de preço, mas isso raramente é a maioria. Por que eu falo isso? Porque se essa fosse a verdade, marcas não existiriam. Empresas líderes com marcas fortes não existiriam, porque então todo mercado compra preço? Não necessariamente, né? E outros aspectos de formação de preço que estão chegando cada vez mais fortes são algoritmos de preço, né? Preços em tempo real, de forma dinâmica, etc., usando toda a tecnologia que está cada vez mais acessível, né? A Fátima falou desse ponto muito bem, né, de execução de preço, e sem dúvida, qual o valor que tem para uma empresa a gente ter uma boa estratégia, a gente ter um bom método de formação de preço, se na hora H, na hora de botar esses preços no mercado ou para serem executados, eu não consigo executar. Eu tenho processos falhos, eu tenho muita liberdade para a minha equipe comercial, eu não consigo fazer o plano que eu tinha desenhado. Então, o valor tende a zero, você vai ter uma dispersão de preço, né, irracional, que você não vai conseguir explicar. Então, isso é subótimo, evidentemente, né? Então, a Fátima reforçou muito, né, da importância da execução, e sem dúvida, como é que a gente garante a execução? Primeiro ponto, a gente tem que ter políticas comerciais claras e transparentes. A sua equipe tem que entender o preço, o seu cliente tem que entender os preços. E não só os preços, mas se existir algum tipo de fazer alguma concessão, né, de obter algum desconto, isso precisa ser claro e transparente para que os clientes entendam, para a equipe entenda, para que isso possa ser levado de forma correta, né? Você tem toda a questão dos processos, né, que garantem toda essa execução, tem toda a parte de sistemas também que a gente vai entrar mais forte. Fátima também comentou de guerras de preço, eu não vou entrar em mais detalhes aqui, e vou falar de comunicação de preço, que é um outro aspecto fundamental, a gente saber como comunicar preço ao mercado.
tem aqui também toda uma ciência de comportamento, né, de compras dos clientes, como a gente pode comunicar descontos de uma forma mais efetiva, se eu vou comunicar o desconto percentual, se eu vou comunicar o desconto absoluto em termos de quantos reais eu estou economizando, se eu vou tirar o foco do preço e vou comunicar, por exemplo, que essa é uma marca líder e por isso, por si só, já justifica eu estar num preço um pouco mais alto. Enfim, tem uma série de técnicas aqui que podem ser aproveitadas, a literatura está cheio de livros nessa direção, Dan Ariely sendo um deles, Kahneman sendo outro, só para citar nomes de alguns autores pesquisadores nessa área de comportamento econômico, humano e comunicação de preço. Fátima também comentou, né, evidentemente, a questão do monitoramento de preço, então a gente saber nos situar onde estamos no mercado. Então, para isso, a gente precisa claramente ter alguns indicadores específicos de precificação. Aqui, para mim, um dos principais é a margem de contribuição absoluta, quanto eu estou gerando por produto em termos de reais, né, absoluto, porque daí eu levo em consideração não só o percentual, mas também o volume de vendas. Às vezes é muito mais interessante eu ter um percentual de margem menor se eu conseguir um volume de venda muito mais alto quando eu tenho produtos bastante elásticos, por exemplo, onde eu sei que alguma redução de preço pode me trazer ou me alavancar um volume adicional. Tem toda a questão de pesquisas também, então, hoje em dia, no e-commerce, isso está cada vez mais fácil, tem companhias especializadas nos robozinhos, né, que a gente chama, para estar buscando esses preços comparativos, etc. E mesmo no varejo físico, isso já começa a ser realidade para alguns setores. Tem indústrias que investem em promotores, tem empresas terceiras que fornecem esse tipo de dados para as empresas poderem analisar cada vez de forma mais robusta e precisa suas elasticidades de preço. E aqui que está o segredo aqui. Por que a gente quer monitorar preços do mercado? Porque daqui você pode derivar o que a gente chama de elasticidade cruzada. Em todas as situações, muitas vezes a gente fica muito preocupado com a nossa própria elasticidade de preço. O que é uma elasticidade de preço? Quando eu mexo o meu preço, como altero o meu volume? Só que a gente percebe que, na maioria dos casos, o principal é a elasticidade cruzada que a gente fala, ou seja, quando o preço do meu principal concorrente, lembra que eu comentei do principal concorrente? Quando o preço do meu principal concorrente muda, isso afeta a minha elasticidade, ou afeta o meu volume de forma mais contundente do que a minha própria movimentação. Só é verdadeiro que a minha própria elasticidade é mais forte quando eu sou uma marca líder com uma liderança muito forte. Senão eu estou mais suscetível a movimentações de preço do meu concorrente, então por isso é importante a gente ter algum tipo de monitoramento, porque isso permite a gente ter uma visão melhor dessa elasticidade cruzada. Um outro aspecto fundamental é a governança disso tudo. Então, uma vez que eu tenha todo, indicadores, processos, estratégia, política, pesquisa, eu preciso que isso funcione. Para isso funcionar, eu não vi, na minha experiência, melhor forma do que ter uma área dedicada para controlar isso tudo, para executar isso tudo. Senão fica muito difícil, senão cada um fica fazendo um pedaço e ninguém, como a Fátima bem falou, daí ninguém owns, né? Ninguém é dono de nada, cada um fica fazendo um pedacinho disso e a coisa fica solta, né? Cada um tentando maximizar a sua parte e o todo, às vezes, não fica bem olhado. Então, eu defendo, sim, uma criação de área de pricing nas organizações. Eu vi esse crescimento nesses 20 anos, então eu participo da Pricing Society desde 99, eventos anuais que eles organizavam. Depois da Covid, agora ficou um pouco prejudicado, mas, enfim, e eu vi essa estrutura que no começo eram só de coordenadores, supervisores de pricing, passaram a ser gerentes, e hoje em dia tem muitas organizações, de novo, muitas organizações com cargos do tipo vice-presidentes globais de pricing. Organizações como Nike, como as de aviação, empresas de commodity como a Cargill tem um cargo desse, enfim, em várias companhias com uma estrutura bastante robusta de pricing, e elas têm isso não porque é bonitinho ter uma janelinha, uma cadeirinha lá, né, no organograma pricing, mas sim porque provavelmente a área deve estar trazendo resultado. A governança tem que garantir também o conhecimento, né, e a aplicação disso tudo até a ponta, né, tem que chegar até o cliente, até o consumidor. Até curioso, hoje eu estava em reunião de projeto e uma das reclamações de um dos líderes da organização é que, gerentes, a diretoria, todos sabemos muito bem onde é a estratégia, mas isso não está chegando, né? O vendedor tem uma alçada lá e ele acaba destruindo tudo isso, então precisa melhorar essa governança, e uma das formas também é com isso aqui, alçadas e controles. Então, eu ter, né, limites controlados ou limites sempre guiados com contrapartidas. Acho que esse é um outro aspecto, ou seja, eu posso te dar um desconto desde que você me compre mais volume, desde que você me compre um mix melhor, desde que você me compre e eu pague antecipado. Só para dar alguns exemplos, a gente tem uma lista aí de mais de 20 incentivos que a gente já usou em diferentes projetos, e a gente sempre tentando associar o comportamento que eu quero gerar no meu cliente com o incentivo que eu vou dar a ele.
Tá? Então, eu quero que o meu cliente antecipe um pedido, por exemplo. Então, faz sentido eu dar um desconto se o cliente antecipar esse pedido. A gente tem que falar essas coisas de uma forma casada. E, por fim, digamos que para encerrar esse ciclo, né, e a cereja do bolo, é trazer justamente toda a questão de tecnologia. Eu sou do tempo que, quando comecei a fazer implementações de pricing, softwares de otimização de preço estavam... caberia numa mão, né? Você tinha aí 3, 4 empresas do setor, eu posso falar, eu não ganho comissão de nenhuma delas, né? PROS, Vendavo, e outras dessa natureza, e cobrando milhões de dólares, literalmente, para fazer uma implementação dessa. E hoje em dia, né, com o advento de tecnologia, a gente já consegue ter acesso a plataformas de inteligência artificial, como o Watson da IBM, um Azure da Microsoft, a Google oferece, a Amazon oferece, por valores muito mais baixos. E aí, se você tiver um pouco de conhecimento interno, usando um pouco dos algoritmos que existem na literatura, você tem, né, livros de otimização de preço, ou otimização de qualquer função, pensando assim, para quem sabe mexer em Excel, seria fazer um solver, né? Mas o que está por trás do solver? Mas isso é passível de você ter conhecimento dessas modelagens e construir a sua própria função de otimização, por exemplo, né? Então, isso hoje já é possível de ser feito, né? A gente mesmo já tem feito algumas soluções nesse nível para algumas companhias aí, líderes e globais até, e até curioso, porque mesmo companhias aí que a gente considera, né, benchmark do ponto de vista de gestão de preço global, às vezes precisa ainda desenvolver esse último passo nos seus negócios para otimização, etc. E a gente tem suportado algumas dessas companhias a gente usa, né, plataforma de inteligência artificial, usando modelagem, usando algoritmos para ter preços dinâmicos em tempo real, com elasticidade, com aprendizado de máquina, porque eu vou mexendo no preço, eu vou aprendendo esse tipo de coisa. E aí, por fim, a gente acompanhar isso tudo com ferramentas e KPIs suportados aí por modelagens analíticas robustas, né? Então, ferramentas aí com ANOVAs, com t-tests, com análise de dispersão, né, que é o que faz a ANOVA, regressões para entender quais fatores afetam o preço, enfim, uma série de analytics, vamos botar assim, né? A Fátima também comentou, né? Era da Big Data, então você pode trazer dados de o que estão falando da sua empresa, como isso influenciou minha venda, ou isso influencia preço ou não. Enfim, você começa a transcender simplesmente a relação preço-volume, incorporando outras variáveis para tentar explicar a sua precificação. Isso só é possível com esse advento de novas tecnologias que aqui estão cada vez mais disponíveis. Era isso que eu queria passar num primeiro momento. Vou sair aqui da tela e voltar com vocês. Acho que agora a gente pode abrir para perguntas e respostas, não é isso? Isso. Muito obrigado, professor Fred, pela sua explanação, professora Fátima também. Realmente, preço, né, precificação ou pricing, realmente a gente percebe que não é uma tarefa fácil nas empresas, né? Nós temos algumas perguntas aqui. A primeira delas eu vou fazer da Cecília B. Valério, que ela diz o seguinte: no cenário atual, no mercado brasileiro, vemos os preços das commodities, aço, borracha, minério de ferro, aumentarem vertiginosamente nos últimos meses. Custos logísticos em um patamar extremamente alto. As variantes de mercado estão inconstantes. Quais ações efetivas que estão sendo aplicadas nesse cenário? Como esse impacto no preço dos produtos das empresas vem sendo trabalhado, independente do modelo de precificação? Quer ir, Fátima? Quer que eu comece? O que você quer? Fica à vontade, Fred. Eu começo, então, tá. Bom, primeiro, ótima pergunta, super pertinente, dado o cenário que a gente está vivendo. E assim, foi comentado muito dos produtos mais comoditizados, né? Então, assim, o que é uma realidade para o commodity? Ele é muito suscetível à oferta e à demanda. Então, assim, na medida que a oferta vai aumentando, né, você tem uma pressão para redução de preço. Quando você tem o oposto, uma demanda, né, maior, você tem uma pressão para um aumento de preço. Então, sempre, e aí é a teoria econômica, você sempre busca um equilíbrio. O impacto aqui no Brasil tem sido maior porque, diferente talvez das economias mais desenvolvidas, onde o dólar perdeu valor, os países de terceiro mundo, se não existe essa classificação ainda, mas os países em desenvolvimento perderam, né, suas moedas perderam em relação ao dólar, então isso foi amplificado. E aí o que você vê? Você vê uma demanda global subindo,
você vê uma pressão sobre essa oferta, você teve cadeias produtivas afetadas em função do Covid, onde você teve fechamentos onde não foi possível produzir determinados produtos, e aí você tem esse cenário perfeito, né? O tripé perfeito, dólar valorizado na nossa moeda, uma demanda crescente mundial, você tem um choque de oferta para algumas commodities, pronto, você tem o tripé ideal para ter aumento de preço expressivo. Então você tem aí, você citou muito bem, né? Você tem aí aço, entre outros, tendo um impacto muito forte, e aí não tem muito jeito. Claro que a indústria que compra esses insumos vai tentar, vamos dizer assim, pressionar na negociação, mas tem um limite. E até um limite que ela começa a ceder e aceitar, porque senão ela deixa de produzir e fazer ofertas. E aí você vê tudo isso sendo replicado para os outros produtos. Então, o aço afetando o preço do automóvel, afetando o preço de outros setores, que é inevitável. Então, você tem uma inflação para determinados setores muito acima do que o governo mede, como IPCA, e talvez mais bem medido pelo IGPM, em função da metodologia, né, de pegar preço em atacado, considerar dólar, etc. Que aí tem um desvio enorme aí de impacto. Tá? Como as empresas estão reagindo? Como eu falei, algumas melhores que outras, depende um pouco do seu poder de barganha, como, né, dentro dessa cadeia de valores. Se você tem poder de barganha, você consegue segurar, mitigar um pouco. Se você não tem, você é refém de um repasse de preço, e como você vai levar isso para o mercado. Então, assim, são momentos turbulentos para todos, né, da cadeia, enfim, e com vencedores e perdedores. Isso é fato. Então, você tem empresas que estão com margens extremamente espremidas, que não conseguem repassar, e você tem outras indústrias que estavam numa situação muito ruim até meses atrás, e durante a pandemia conseguiram reposicionar seus preços e estão numa situação favorável. Então, teve muita mudança, né, de realidades nesse período. A gente está vivendo isso, porque, como eu falei, como a gente é multissetorial, eu já estou trabalhando em indústrias que antes estavam sofrendo e hoje estão bem, e vice-versa, e como que se ajusta à nova realidade. Porque eu acho que, agora, uma coisa que eu acho que é importante é a capacidade das empresas de se adaptarem. Então, assim, a questão de agilidade é fundamental hoje em dia. Um pouco do que eu falei de tecnologia, de processos ágeis, etc. Se as empresas não estão atentas a isso, vão sofrer muito mais, né? Se elas estão presas naquele modelo antigo, mais estruturado, mais lento de reação, mais lento de leitura, essas vão sofrer muito mais. Não sei se a Fátima quer complementar com a prática e com a vivência dela lá. Não, Fred. Essa é a diferença de uma empresa que realmente faz pricing e tem atenção para o tema, para uma empresa que realmente tem isso fragmentado, né? Então, a capacidade de recompor os seus preços é muito maior da empresa que tem um processo estruturado. E agilidade. Ok. Uma pergunta do professor José Carlos Tiomatsu Yadomari, ele pergunta o seguinte: quais iniciativas seriam necessárias para que essa abordagem de preços baseado na percepção de valor se institucionalizasse? Bom ponto. Posso começar aqui, você complementa, Fred, né? Sem dúvida, quando a gente fala, né, de profissional de precificação, de pricing, é um favoritismo pela precificação baseada em valor, né? É de fato olhar o quanto o consumidor valoriza daquele produto, qual o diferencial e precificar essa diferenciação, né? Agora, é limitado também o modelo, então não tem o que é o melhor, depende da empresa, depende do produto, né? Então, o Fred colocou bem, se a gente está falando de uma empresa que investe em desenvolvimento, que é um líder de mercado, ela realmente faz até produto de lançamento, chama New Product Introduction, ela faz pesquisa, ela precifica aqueles key buying factors daquele produto. Então, professor, eu não sei se é uma tendência que as empresas devam ir para a precificação por valor. Ela tem a sua inteligência, ela tem o seu diferencial, mas ela não necessariamente cabe em todos os setores e em todas as empresas. Né? Como o Fred bem colocou, se é uma empresa de commodity, ela não pode tirar o olho da escala e do custo. Então, é preciso estudar a empresa, né? Qual que é a ambição da empresa, qual que é o produto ou o serviço daquela empresa, para aí sim tomar a decisão de qual é o melhor modelo de precificação. Embora o custeio baseado em valor,
ele seja aí o favorito, né? Seja o queridinho, mas pode ser que não seja o melhor para todas as empresas, com certeza não é, né? Se quer complementar, Fred, fica à vontade. Não, eu estou de acordo total, Fátima. A gente tem que ser pragmático, não adianta a gente achar que tudo, para todas as situações, é sempre esse vai ser a melhor forma. Não, precificação por valor percebido, a Fátima colocou bem, eu preciso ter diferenciais, que o cliente perceba valor. De outra forma, longe de ser a melhor forma de precificar, é melhor a gente adotar outros métodos que vão trazer melhor resultado, mais fáceis, mais simples, do que a gente ficar investindo em pesquisa, tentando tirar valor de onde não tem. E outra coisa engraçada, pela minha experiência, é que às vezes a gente se apaixona muito pelos produtos que a gente vende e acredita que a gente tem um grande diferencial. E aí, quando a gente vai pesquisar isso no mercado, às vezes não aparece assim, com essa força toda, né? Então, às vezes é um choque para os executivos da empresa, falar, mas eu achei que eu era tão exclusivo, tinha tanta coisa, que o diferencial não é em relação ao meu produto básico, o diferencial é em relação às ofertas do mercado. Se o mercado percebe que são produtos iguais, assim, uma vez a gente trabalhou com uma empresa de tintas que achava que a minha tem uma secagem mais rápida, uma cobertura melhor e tudo melhor. Né? Quando a gente fez a pesquisa com usuários, eles falaram, não, é igual, porque, imagina, no segmento de tinta, vocês sabem, a gente está falando de 5 multinacionais de renome, não tem tanta diferença entre elas do ponto de vista de qualidade, né, propriamente dito. Então, existe, mas é muito menos do que se esperava, vamos dizer assim, né, em termos de potencial captura de valor diferencial. Uma outra pergunta aqui também do professor Yadomari. Na indústria B2B, vocês têm visto experiências onde o fabricante faz a engenharia reversa e usa isso como estratégia de pricing? Boa pergunta. E assim, eu já estive envolvido em projetos onde toda a precificação se deu da seguinte forma: eu preciso chegar neste preço para poder vender. Né? E aí, conhecendo um pouco do que está sendo oferecido no mercado, aí a gente joga isso para a engenharia, achar um produto, né, que tenha essas características e possa ser vendido ao preço target. Eu até acho que essa possa ser uma boa prática, porque daí você entra com um lançamento vencedor, você está com um produto que vai te trazer margem e vai estar atendendo, vamos dizer assim, a expectativa de preço que o mercado está disposto a pagar por aquilo. Tem que confessar que não é uma prática muito comum nos nossos projetos ou recorrente, mas assim, existe, né? Existem companhias tentando fazer essa engenharia reversa, entendendo o produto da concorrência, tentando entender o preço que estão sendo praticados e como eu vou lançar o meu produto dentro desse cenário. Bom, eu tenho uma pergunta aqui. Vocês abordaram que é difícil, dependendo do setor, formar preço ou precificar com base na percepção do cliente. Em que setor isso é mais fácil de se fazer e como é que se captura esse valor via cliente? Como é que é feito isso? Quer fazer, Fátima? Quer ir? Começo dessa emenda, Fred, né? Eu acho que o Fred tocou bem, né? Eu não sei se é a indústria, mas é um componente importantíssimo, e ele tocou isso, é pesquisa, né? Para a gente realmente ter uma precificação e capturar essa percepção do consumidor daquele produto, daquele serviço, você precisa ter o termômetro da pesquisa. Então, o Fred abordou isso muito bem. Muitas vezes o gerente de produto, né, a pessoa que ali idealizou aquele produto ou serviço, ele vê características que não necessariamente são percebidas. E se elas não são percebidas, você pode criar toda um arcabouço para comunicar, mas não é aquilo que o consumidor percebe. Então, pesquisa também é um fator crucial para que tenha a captura desse valor percebido. Não sei se você quer complementar, Fred, fica à vontade. Sim, Fátima. Pela nossa experiência, né, com o consumidor, a gente lança a mão de pesquisas mesmo. Análise conjunta, para entender valor por atributo. Você pode pensar numa Van Westendorp para entender faixas de preço pela qual o consumidor estaria disposto a pagar. Uma Garber Granger, que é uma técnica que a gente deriva uma curva de preço e demanda, baseada nas respostas dele, pensa no leilão reverso, olha, você compraria tal produto por R$1.000, por 900 e por aí vai. Já no B2B, isso acaba sendo mais difícil. No B2B, normalmente, para a gente capturar valor, a gente precisa fazer pilotos, teste. Eu tenho uma nova tecnologia,
Você vai levar essa tecnologia para algumas empresas, testar, validar se aquilo realmente trouxe o ganho esperado, de melhora de performance, melhora de processo, seja lá o que for, e aí sim, com esse valor que você conseguiu mensurar, demonstrar isso, né? E sempre tem uma máxima nessa questão de captura de valor, que todo valor gerado eu não consigo capturar. Eu tenho que dividir isso com o meu cliente. Parte vai ficar com o meu cliente, parte fica comigo. Então, a gente tem até uma linha de partida que seria o meio a meio, né? Assim, olha, se eu gero R$100 para você por determinado produto por dia, vamos dividir 50-50, você fica com 70, eu fico com 30, aí tem toda uma estratégia por trás, se eu quero uma penetração maior de mercado, menor, concorrência, para definir, mas por pesquisa é mais difícil. Por exemplo, a gente está neste momento apoiando uma empresa uma montadora que vai fazer um lançamento importante de produto novo. A gente quer saber quanto o cliente está disposto a pagar por algumas inovações. Que tipo de inovação? Um motor um pouco mais potente, um acabamento, um painel digital, detalhes, né? Não veio, mas assim, o que dali a gente tem oportunidade de captura de um valor adicional na percepção dos nossos clientes, né? Quanto eles seriam dispostos a pagar. Então, a gente está lançando mão do quê? Pesquisas, né? Porque isso é que vai determinar, inclusive, qual inovação a gente vai adotar ou não. Se vamos melhorar o motor, se vai melhorar o painel, o que é mais importante da ótica do consumidor, né? Para aquele lançamento futuro e de um projeto que vai ser lançado no mercado em 2024, mas você vê, está sendo pensado hoje, né? O que vai ser considerado dentro desse lançamento. Acho que, né, Fred, só complementando, né, eu venho da indústria, e na indústria você vê muito forte o co-desenvolvimento. Então, realmente, junta a demanda com a indústria e vê o que precisa, o que aquele outro negócio ele precisa. Então, são os co-desenvolvimentos. Então, a parceria, e nessa parceria, realmente, você acaba dividindo aí o benefício desse novo produto ou desse novo serviço. Fred bem colocou, está muito na moda, CODE, né? Co-desenvolvimento, né? São os business to business. Hein? Ok, a gente tem mais uma pergunta aqui do Alberto. Ele diz o seguinte: boa noite, primeiro parabéns pelas apresentações. A minha pergunta é pautada na indústria bancária. Hoje vemos bancos menores cobrando pequenas taxas ou nem cobrarem. Vocês acham que os grandes bancos vão conseguir superar isso? Até quando o preço vai ser uma forma de atrair novos clientes? Bom, eu acho que os fintechs estão se baseando no modelo da Amazon, né? A Amazon levou 20 anos para dar lucro. Então, sempre com uma estratégia agressiva de preço, onde ela se financiava com o mercado de capitais. Eu acho que aqui no Brasil esse fenômeno está acontecendo também, mesmo em setores varejistas, né, como a Magalu, etc. Então, o lucro passa a ser secundário durante vários anos, até que se estabeleça uma massa crítica e a partir da qual eu começo a rentabilizar o meu negócio. Eu nunca acreditei em free lunch. Então, assim, em algum momento, as fintechs vão ter que fazer alguma coisa para se rentabilizar. Elas não vão viver para sempre de financiamento de investidores, né, evidentemente. Claro que elas estão nesse modelo Amazon, que eu sei se a analogia é válida ou não, mas essa é a ideia, massificar, para depois ver como é que rentabiliza. E para mim, assim, só tem uma saída para os bancões. Eles também têm que entrar numa jornada muito mais digital. Eles têm um portfólio de serviços muito mais completos, eles têm algumas, vamos dizer assim, algumas bolsões onde eles dominam com uma força muito forte. A gente pode estar falando aí em negócios B2B, negócios B2Bs grandes, onde ainda roda a maior parte do dinheiro. Então, eles têm uma certa defesa em alguns setores, mas certamente esse varejo, ou eles digitalizam, repensando modelos de cobrança mesmo das taxas deles para ficarem mais competitivos e atrativos, ou realmente eles vão sangrar, né? Assim, nesse segmento, né? E aí, eventualmente, né, nada impede de novas inovações por parte das fintechs. Eu acho que assim é muito bom para a gente, né? Eu adoro as situações mais competitivas como consumidor, porque obriga as empresas a saírem do seu lugar comum e repensarem como cobrar, né? Qual é o meu modelo de negócio? Como eu posso rentabilizar meu negócio? Como vamos cobrar? Vai ser interessante a gente acompanhar até quando, né, essas fintechs vão suportar, como você bem disse, taxas muito pequenas ou zero, porque eles também precisam dar lucro em algum momento, né? Ok. Bom, tem mais uma pergunta aqui da Cecília B. Valério. Ela pergunta o seguinte: quando temos uma guerra de preços
e a escala cruzada, afetando o resultado do mercado como um todo, como reestabelecer o patamar de preços? Posso começar, Fred? Bom, Cecília, quando já tem uma guerra, né, quem está brigando realmente são os competidores, né? E como o Fred bem colocou, tem ali os 2, 3, ou os 4, que são os que dominam, né, ou que puxam o mercado. Quando a gente está numa guerra de preço, o líder de mercado, ele exerce um papel muito importante. Como que ele vai posicionar, como ele vai comunicar os seus movimentos de preço? É claro que não se pode, né, não se comunica com o competidor, fala, olha, estamos todos perdendo, vamos fazer um movimento aí de subida de preço, né? Isso não acontece, né? Embora às vezes tenham sindicatos, muitas vezes tem associações, em que alguns movimentos podem ser até orquestrados, né? Mas lógico que não se fala diretamente com o competidor. Então, o perfil aí do líder, ele é bastante determinante. E é interessante que o líder de market share, não necessariamente ele é o price leader. Então, o Fred bem colocou, tem empresas que muitas vezes olham no preço do competidor para posicionar o seu. Se o seu é premium ou é de premium versus algum competidor. Então, passa, Cecília, não tem uma ciência mágica, tá? Mas passa por mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento é como é que ele comunica o preço no mercado. Então, posicionar uma lista, comunicar um aumento de preço, qual a razão daquele aumento de preço. Então, não tem uma varinha mágica, né, para restabelecer os preços no mercado. Mas tem uma posição de líder e monitorar, né, e monitorando o movimento, porque a elasticidade cruzada, como o Frederico colocou. Se quiser complementar, Fred, fica à vontade. Mas... Não, perfeito, Fátima. Uma das técnicas, realmente, a Fátima comentou bem, é sinalizar o mercado em algumas situações. Então, lançar mão de entrevistas, reuniões setoriais. Eu comentei, eu fui Johnson & Johnson, fui diretor da Johnson. A gente viveu um cenário, assim que eu entrei lá, de guerra de preço, né? Porque Johnson & Johnson, só para deixar claro, meu setor era medical devices. Então, a gente vende muito para setor público, né? Saúde do Brasil, 70% do volume é público. Só 30% é atendido em hospitais privados, né? Então, a gente dependia muito de licitações no governo. E ali é menor preço, é lei 8666 mesmo. E assim, eu dei entrevistas, saiu até em Valor Econômico, e falei assim, Johnson & Johnson vai abrir mão de market share para trazer rentabilidade ao seu negócio. Então, assim, eu estava sinalizando aos meus concorrentes, falei assim, olha, e a Johnson sendo líder nesse setor. Eu não vou mais lá tão embaixo, né? Vamos todo mundo puxar um pouco. Claro que movimentações dessas, o líder se sacrifica em termos de volume. Então, certamente eu sacrifiquei um pouco de market share numa decisão dessa, mas eu consegui trazer preços para uma realidade um pouco mais saudáveis, vamos dizer assim. Uma outra coisa que às vezes é preciso fazer, é uma decisão de sair do cliente. Então, às vezes você está brigando por um cliente e aí estrategicamente você melhor falar, se eu já estou numa margem tão baixa, que vem da concorrência, porque não me interessa mais. Um cuidado que a gente tem que tomar, em termo inglês para isso, na literatura, é changing horses. É muito comum começar a guerra de preço assim, genial, olhar para os meus clientes principais, meu concorrente, vou lá e faço uma oferta super atrativa para um cliente da concorrência vir trabalhar comigo. O que eu acabei de criar? Um incentivo para que ele faça isso nos meus principais clientes. E ainda estragando a minha reputação, falar, olha o preço que ele me ofereceu aqui. Né? Então, assim, destrói valor totalmente. Então, tem que ter cuidado com isso, né? Assim, ser bastante estratégico, porque tem um limite de market share que a gente pode obter. A partir de tal limite, a Fátima falou, eu começo a comprar share. De fato, né? Até, Fátima, eu prefiro a palavra alugar, porque quando a gente compra, a gente dá um dinheiro e é nosso, né? A gente fica alugando, porque você tem que ficar pagando aquilo lá para manter aquele market share que não te pertence. Então, assim, são decisões extremamente estratégicas que uma área de pricing pode te ajudar a dizer, não, ali não. Não, nesse preço não. Neste cliente, não. É mais salutar a gente segurar a onda aqui do que depois vai entrar numa guerra de preço e aí a gente vai sair perdendo. Né? Enfim. E, claro, guerras de preços são mais comuns quando a gente tem mais players, em geral. É raro a gente ter guerras de preço muito fortes quando a gente está falando de um oligopólio ou de muito poucos players no setor. Tá? Então, competição é bom. A pergunta anterior dos bancos, né? Quando a gente estava aí na mão de 3, né, estava mais tranquilo. Agora que estão entrando um monte de fintechs aí, Banco Inter, Nubank, C6 e não sei mais o que. Opa, agora o mercado vai dar uma chacoalhada. Que bom, né? Competição é bom.
É até engraçado, quanto mais competição, mais precisa de pricing, né? Exatamente. Porque se não tem competição, bota o markup lá, estamos tranquilo, uma margem robusta, saudável, ninguém vai brigar por causa disso. Agora, entrou a competição, opa, né? E eu posso dizer isso porque, assim, tiveram alguns setores super interessantes, né? Não vou citar nominalmente para não expor ninguém, mas teve setores que eu fiquei 12 anos já em consultoria e nunca nem bateram na minha porta. Aí, de repente, quando esse setor começou a ficar mais brigado, opa, preciso fazer alguma coisa com pricing, aí começou a ligar. E setores que eram mais competitivos desde lá de trás, né, esses já vêm aperfeiçoando, trabalhando cada vez de forma mais sofisticada com seus preços, porque às vezes é no fio da navalha, né? Qualquer centavo faz a diferença para mim. Então, isso também é importante. Os setores que são, às vezes, mais espremidos em termos de margem, normalmente já estão mais avançados em preço, porque eles precisam, né? Não é uma questão de opção, né? Não, eu preciso ter o melhor pricing possível para ter alguma rentabilidade, senão eu estou morto. Né? Altas margens, né, encobrem muita ineficiência, né? Então, acho que tem isso também. E o Fred tocou um ponto que eu gosto muito, né? Tem um artigo que chama assim, Do you need a price strategy? Fire a customer. Então, isso é muito importante. Você sabe que a empresa tem uma estratégia de preço quando ela seleciona os clientes, aqueles que ela realmente vai deixar para a concorrência, porque senão fica essa estratégia de ir lá roubar o cliente, né? Alugar o cliente, né, Fred? Então, você fica alugando, traz ele para um lado, depois rouba de novo. Então, uma estratégia de preço realmente é selecionar e não é ganhar todos os clientes. Deixe alguns clientes para concorrência, você nem quer eles na sua carteira, porque são clientes eventualmente transacionais e que não valorizam o seu produto ou o seu serviço. Então, você também tem que selecionar, deixa uma parcela para concorrência. Vai. Okay. Bom, infelizmente a gente já estourou o tempo aqui, mas eu vou fazer uma última pergunta, porque eu achei essa pergunta do professor Yadomari realmente interessante. Ele pergunta o seguinte: quais são as grandes questões que ainda não estão respondidas sobre pricing? O professor ainda está na busca do seu doutorado, né, professor? Qual que é a resposta que precisa ser respondida? Qual que é o problema que não tem resposta, né, professor? Está no mudo. Está no mudo. De pesquisa que a gente está procurando aqui, certo? Que vocês trazem o conhecimento aqui, instiga aqui, né? E são produtores, né? São produtores desse conhecimento. Acho que esse é o ponto do nosso programa, que a gente fala sem querer fazer muito comercial, mas que valoriza o conhecimento do profissional que está na prática. E aí a gente tenta dar essa robustez, né? E aí eu fico muito feliz aí quando o Fred coloca aí várias técnicas aí, né? De estatísticas e comportamentais, que a gente tem como disciplina, né, no nosso programa, Big Data, a modelagem de tomada de decisão, enfim. Mas era nessa pergunta mesmo, viu? Essa é uma pergunta meio utilitarista, desculpe aí. Eu posso fazer aqui, eu gostaria de ter respondida, tá? Mas vindo aí da indústria, né? A gente não pode impor preço no mercado, né? E isso é muito comum em todas, né? Os países têm esse órgão, né, que fiscaliza essa força do preço, né? Então, é livre comércio. Então, a gente não pode impor preço no mercado. Então, muitas vezes a indústria, a precificação de um produto, aí, professor, a indústria que precifica por valor. Quem tem que saber o valor do produto? É a indústria, porque foi ela que desenvolveu, ela que tem que saber quanto o seu consumidor valoriza das características ali do seu produto. Só que você tem ainda setores muito regidos por canais de distribuição. Então, a rede de distribuição. Então, a força, qual a minha pergunta respondida é como você consegue, mesmo com regras de que você não pode impor preço, você não pode premiar distribuidor porque ele executa bem o seu preço orientação, preço sugerido. Você não pode puni-lo porque ele não executa. Então, tem aí toda uma proteção ao distribuidor. Então, a minha grande pergunta é como é que você sai dessa? Como que você consegue uma disciplina de execução, de sugestão de preço de ponta, com o canal de distribuição no meio?
E muitas vezes, nesse estoque do distribuidor, também passa componentes, como a colega perguntou, que são componentes que ele faz estoque, e muitas vezes ele tem estoque mais barato do que a indústria consegue repor, porque os preços, os custos de produção da indústria já se modificaram. Então, a minha grande questão é realmente como a indústria consegue uma boa disciplina de execução de preço de ponta, né? E quem acho que é mestre nisso, eu não sei se o Fred concorda comigo, mas é a Apple. A Apple tem uma força muito grande, porque o que ele faz? Ele corta o distribuidor, né? Então, ele corta aquele acesso, aquele canal, né? Então, é o que se pode fazer. Mas, muitas vezes, o canal, ele está tão forte que a indústria não tem esse mecanismo de corta. Cortar, muitas vezes, em determinadas indústrias, significa perder uma safra, significa perder uma região, dependendo do tamanho do distribuidor. Então, a estratégia aí dos 4 P's combinados, então, é a praça, é a promoção, é o produto, como é que você faz para ter essa disciplina de execução de preço de ponta? Essa é uma pergunta que eu gostaria de ter respondido, é um problema, né? Como driblar os mecanismos que protegem, que você não pode nem premiar, nem punir, mas que você tem uma boa disciplina de execução de preço de ponta. Tem vários anos aí com CAD, às vezes a gente se envolve com CAD, a gente já trabalha com combustíveis, com outros produtos que em algumas circunstâncias é possível você fazer algo nessa direção, em outras circunstâncias não, você é totalmente impedido de fazer qualquer tipo de sugestão de preço. E aí até a Fátima já participou desse programa, sextas-feiras, a Fátima sabe, a gente chama executivos, né, para comentar um pouco da sua realidade. O gerente de pricing da Apple vai estar nos visitando dia 17 de setembro agora. Então a gente vai fazer perguntas para ele lá também, como é que ele faz muitas coisas, né, no dia a dia. E aí a minha resposta, professor Iodamari, é muito o papel do preço no e-commerce, entre canais. O e-commerce tem vindo de uma forma tão agressiva, e isso ficou incentivado pós-pandemia, que tem bagunçado ainda mais toda essa questão de arquitetura de canais, muito em linha com o que a Fátima está dizendo. E tem muitas companhias repensando sua estratégia, até para trazer, mesmo com todo, vamos dizer assim, uma perda de captura de valor ao trazer tudo ao mesmo preço, mas a gente está envolvido em projetos nesse momento para trazer preços únicos, nacionais. Porque, assim, já que eu não consigo brigar com o e-commerce, eu vou me juntar a ele. Então, talvez eu vá sacrificar a minha margem para poder ter um controle melhor desse preço único que eu vou praticar no Brasil. E esse é o modelo Apple, se a gente for ver. A Apple segue uma política de preços únicas, tomando riscos ao fazer isso, certamente toma riscos ao fazer isso, e talvez até merecia, que eu vou falar, mas talvez deixe até dinheiro em cima da mesa. Que talvez se ela diferenciasse preço, talvez pudesse capturar um pouco mais em determinadas situações ou não. Mas é uma estratégia global, ela tem um share cativo, vamos dizer assim, os consumidores da Apple realmente valorizam o que a Apple oferece em termos de produto, então eles estão dispostos a pagar um premium por aquilo. E tem um lado positivo do preço único, né? A gente sempre, toda situação tem prós e contras. Preço único também, o que acontece? Eu tranquilizo o meu cliente e falo assim, olha, você não precisa sair procurando preço. Se você encontrou o meu produto no site, na loja física, na loja multimarca, onde quer que seja, é aquele condição, é aquele preço. Não precisa procurar onde comprar. Então, você tem um componente psicológico aí importante, que pode trazer ganhos se a gente pensar a médio e longo prazo. Eu sacrifico um pouco margem, talvez agora, e não capturando todas as nuances de canal, mas talvez no futuro eu consiga transmitir ao mercado uma transparência, um sentimento de fairness, né, de justiça. Meus preços são caros, mas são justos. Vamos pensar Apple, né? E é igual. Então, você não vai se frustrar em pagar num celular 10 mil reais aqui, e amanhã você vai encontrar ele por 7 em outra loja. Não, você vai encontrar ele por 10 também no e-commerce, você vai encontrar por 10 na Magazine Luiza, você vai encontrar por 10 na loja Apple física. Então, compra. Onde, se você achar, compra, porque é 10 mil e acabou. Né? Então, outra coisa, né, professor, não sei se o Fred concorda, mas você também vê a indústria investindo em lojas próprias. Né? Muitas vezes a indústria também, para se posicionar no mercado, tem indústria lançando mão de ir lá na frente e lançar a loja própria. Porque é um baita de uma ferramenta também de gestão e de comunicação de preço, na linha do que a colega perguntou, porque a indústria tem que ela também acreditar no seu preço.
Então, se ela decide abrir uma loja própria, ela tem que ser o primeiro a executar a sua percepção de valor ou a sua precificação. Então, assim, nessa coisa de canais de distribuição, muitas indústrias estão repensando. Como é que acessa esse mercado? Então, o Fred bem colocou, nós estamos num momento aí que está dando uma chacoalhada no componente praça. Né? Como que fica esse componente praça? Né? O consumidor vai cortar o distribuidor? Ele vai comprar, porque qual a diferença dele comprar no e-commerce? Eu não preciso mais do distribuidor. E aí você vê as indústrias de diferentes setores indo para o e-commerce, e até num certo desespero, né, Fred, por comprar ferramentas ou por se posicionar no canal e-commerce. Então, acho que o professor tem aí uma pergunta, assim, que é, qual o impacto desse e-commerce no P do praça, dos 4 Ps do marketing? E como que isso está afetando o preço? Porque uma indústria pode, de repente, será que é uma decisão? Eu corto os canais de distribuição, claro, cada decisão tem o seu impacto, né? Sempre os dois lados que o Fred colocou, mas será que não é uma decisão determinada a indústria cortar o canal de distribuição e lançar mão de só vender e-commerce? Não sei. Mas eu acho que são perguntas que estão surgindo dessa reviravolta que a gente tem na maneira de comprar. E a maneira de comprar vem no e-commerce. Só para vocês terem uma ideia, a gente ajudou uma indústria pesada a montar a estratégia de preço para o e-commerce dela. E, assim, a pedido deles, eles queriam até uma pegada consumo. A gente quer fazer Black Friday, tá? A gente quer fazer ações... Mas, gente, isso não é muito B2B. Não, mas a gente quer dessa forma. Eu falei, bom, ok, a gente consegue adaptar, mas assim, e curiosamente funciona. Né? Então a gente acha, não, mas Black Friday, indústria, B2B, não, mas você tem uma pessoa do outro lado que pode se estimular por certas, né, ofertas ou comportamentos, né? Então é curioso, e justamente para estimular essa migração, de sair um pouco mais do distribuidor e ir fazendo suas vendas diretas no seu próprio canal de e-commerce. Uma forma de fidelizar até o cliente, venha visitar o nosso canal, porque às vezes vai ter oferta, vai ter algumas coisas fora do jogo lá de fora, enfim. Como eu falo, a estratégia que vence, né? A gente estava ali só para modelar a precificação, mas como a Fátima falou, é uma estratégia arriscada, porque eu posso estar alienando também alguns revendedores, distribuidores importantes ao fazer isso, né? Porque eles vão sentir uma perda de volume natural, né? Outra pergunta também, né, professor, que passa como que a gente lida também com além da mudança do comportamento, mas como que a gente muda, a mentalidade do consumidor está mudando, né? Como que ele lida com tudo isso? Por exemplo, estratégias de cashback, estratégias de cupom, né? Tudo isso também está mudando, e você está vendo também a indústria lançando mão também desses mecanismos. Como que esse mecanismo, ele atravessa o distribuidor e ele chega de fato até o consumidor? Então, para mim também, essas também são grandes perguntas a serem respondidas. E o Brasil começa, por exemplo, vai até coisas muito pequenas, de um espoleto, né? A franquia de espoleto, com cashback. E cashbacks bem agressivos. Então, acho que essas são também outras perguntas. Como que o mercado brasileiro vai reagir? É uma tendência? Isso veio para ficar? Né? A indústria, é para a indústria, é para o grande, é para o pequeno? É cashback, é cupom? Acho que tem aí algumas perguntas, né, a serem respondidas, sim. E passa, sim, pelos financeiros, porque o Fred tocou isso de maneira sutil. Mesmo aí numa fintech, isso tem que dar rentabilidade em algum momento. Mesmo que seja uma estratégia de baixíssima margem ou até zero margem para ganhar mercado, uma hora tem que dar dinheiro. Então, aí passa assim, a responsabilidade nossa de financeiro, como apoiar as organizações nessas, até modismos. Qual é o impacto disso? Isso é sustentável? Então, acho que tem bastante pergunta, assim, viu, professor, para responder. Obrigado. Muito bom. Bom, infelizmente a gente chegou ao final desse evento, né? A gente gostaria de agradecer imensamente ao professor Frederico e à professora Fátima pelo brilhante
explanação do tema. Eu sei que é desafiador, né? E a gente poderia ficar horas aqui e não ia esgotar o assunto, mas talvez numa outra oportunidade a gente faça novamente um evento de Price. Agora eu passo a palavra para o professor José Carlos Iodomari para encerrar o evento dessa noite. Professor Iodomari. Legal. Obrigado, professor Ronaldo. Obrigado aí, professora Fátima, o professor Frederico. Um prazer aí. Acho que o nosso programa tem essa pegada de trazer o conhecimento que as pessoas que estão na prática, né? E a gente tem um modelo integrado, né? Coprodução do conhecimento, academia e empresas. Então, eu convido aí vocês também, vocês que estão aí na Price Society, a gente tem aqui uma revista técnica, né, uma revista que publica artigos mais tecnológicos, e a gente poderia, de repente, organizar uma edição especial só sobre pricing, com relatos de casos, enfim, sim, coisas que a gente pode produzir de conhecimento, né, de conteúdo. E então, convido aí, se você... Depois a gente pode conversar sobre isso, evidentemente, mas é muito legal ter tido essa oportunidade aí de vocês terem contribuído aí com o programa, né, com a sociedade. Então, agradeço muito aí o tempo de vocês, os estudos, os casos, né, que a gente fica interessado em quem é essa empresa, né, mas o conteúdo é muito bom, né, o conteúdo foi muito legal, e eu acho que tem uma lição de casa para nós, professores, os professores, principalmente, que estão desenhando curso, como vocês falaram, né? A cadeira de price fica em marketing. E nós aqui, contabilidade e finanças, ficamos dando cost plus, né? Quer dizer, mas isso nunca se conversa. Então, acho que a nossa graduação aqui, acho que ficou com uma encomenda agora de redesenhar essa ementa, né? Acho que nós que damos, às vezes, essas disciplinas, tem outros professores também, e tentar integrar isso, né, para que não fique essa coisa apartada, né, que aí realmente a pessoa tem essa visão mais ampla do conteúdo e não fica só limitada a uma perspectiva, né, que a gente ensina uma perspectiva, né, mas mesmo assim tem mais perspectivas e acho que isso é muito legal. Legal, agradeço também aí a Jaqueline aí que conduziu o cerimonial, tá certo? Uhum. Obrigado a todos aí, então, estamos à disposição, né? E vamos para a próxima. Nós vamos ter agora, em outubro, mais um encontro, chama Encontro Mackenzie de Controladoria. Acho que vai ter também outras palestras nesse nível, né? E acho que o espaço, então, para vocês, né? Para vocês dois, está disponível, está franqueado aí para que vocês voltem novamente trazendo esse conteúdo aí, tá bom? Fred, pode falar um pouquinho? Fátima, fique à vontade. Foi um prazer. Eu admiro muito, né, o trabalho de transmitir conhecimento, né? Eu acho que é sempre uma troca. A gente, da medida que a gente traz, a gente também leva, né, com opiniões, ideias, né, e conversa. Então, como eu falei, fiquei 10 anos lecionando aula e, de fato, o crescimento da Quantis é que me levou a ter que parar, né, porque é uma atividade louvável, que aí começou a afetar minha agenda, não podia viajar porque ia dar aula aquela noite. Eu falei, não, aí está começando a conflitos de interesse, eu tive que priorizar o meu negócio. Mas, assim, qualquer iniciativa nesse sentido pode contar comigo, é sempre uma satisfação compartilhar um pouco de conhecimento, aprender um pouco com vocês também. Então, e obrigado pelo convite, um prazer. Obrigado. Ótimas perguntas. Que agradeço. Só agradecer mesmo, né? Para mim é muito bom ter a oportunidade também de estar com o Fred, é uma admiração muito grande, né? E não é demagogia da minha parte, quem precisar de consultoria de pricing, vá para a Quantis. Eles são os melhores do mercado, né? Sabem, são mestres nisso, e é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou uma apaixonada por pricing, então estou sempre à disposição, sempre estudando aí um pouquinho disso, né? Muito obrigada. Legal, obrigado então. Ok. Obrigado a todos. Valeu. Tchau, obrigado. Até mais. Tchau. Boa noite a todos.